Bom dia, irmãos, como é bom estar aqui na casa do Senhor. Cantamos sobre a sua casa, cantamos sobre 1000 motivos em que nós somos gratos ao Senhor, e eu verdadeiramente estou grato pelos irmãos que estão aqui. Eu não sei quantos de vocês gostam de ler. Eu também amo ler. Eu não vou perguntar por levantar as mãos quem gosta de ler, porque quem não gosta de ler não vai se sentir envergonhado, né? Mas uma coisa que eu não aceito é aquela pessoa que pega o último capítulo, ou no mínimo a última página, e lê primeiro aquela última página. Quem faz isso aqui? Eu não dou razão, eu não sei como é que a pessoa pode fazer isso e ler com aquela expectativa aquele livro. Mas hoje vamos fazer isso. E hoje vocês são permitidos abrir o último capítulo da Bíblia, que é o que nós vamos fazer. E mesmo se você não esteve aqui durante o ensino de Apocalipse todo, com certeza não abrimos de capa a capa, não começamos com o início da Bíblia e ensinamos até o fim, certo? Mas nós podemos fazer isso, nós temos essa permissão de fazer, porque essa narrativa, esse enredo já está em nosso coração. Eclesiastes 3:11 diz que ele faz tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então já temos isso no coração, já ansiamos pelo fim dos tempos, já esperamos aquela eterna glória, e nós queremos falar sobre essa eterna glória para o nosso encorajamento e aplicação hoje, né? Nós começamos no domingo passado, a gente começou em Apocalipse 21, e começamos a aprender um pouquinho sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém, e falamos um pouco sobre o novo céus e a nova terra, e como tudo vai ser concluído, como vai existir aquela junção daquilo que é celestial com aquilo que é da terra. E a cidade santa vai descer para aquela nova terra que vai existir futuramente, criada por Deus. Não a antiga terra, somente purificada, mas totalmente recriada por Deus. E nós passamos por alguns elementos do capítulo 21 que não olhamos de perto, porque fala sobre as dimensões daquela cidade. Nós sabemos que parece praticamente um cubo, né, de 2.200 quilômetros por 2.200 por 2.200 de altura, e falamos muito sobre as dimensões, as limitações. Tem lá 12 portões também de entrada, de acesso àquela cidade, mas não refletimos muito sobre aquilo. Nós olhamos por alto com a visão de águia. Agora nós queremos entrar naquela cidade santa, nós queremos entrar na Nova Jerusalém, e nós queremos ver de perto o que foi que aconteceu, o que é que nós podemos esperar naquela cidade chamada Nova Jerusalém. Então, começando com os versículos 1 e 2, vocês podem, dessa vez nós vamos ficar em Apocalipse 22, certo? Então, pode guardar o dedo lá naquele texto, nós também vamos colocar no telão, mas Apocalipse 22, versículos 1 e 2 diz o seguinte: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então nós começamos com um rio, e falamos também sobre uma árvore que existe no centro daquela cidade, que fluía do trono de Deus. Então estamos usando termos de espaço, nós estamos falando em coisas literais, sim, coisas que João, como ser humano, ia entender, em que ele via essa visão e ele via essas coisas. E quando nós pensamos em rios, todos vocês têm conhecimento de rio. Agora, por favor, quando se trata de um rio que é cristalino, um rio que é puro, por favor, não pense no Bibiribe ou no Capibaribe, certo? Eu sei que nós vivemos aqui, mas muito pior é quando a maré está baixa, né?
e a lama sobe e aquele cheiro maravilhoso também sobe. Não pense, nós precisamos reconhecer, nós precisamos ver esse texto à luz de coisas celestiais, mas também não tem como fazer isso de forma apropriada, porque não temos ainda corpos glorificados. Então só podemos imaginar, às vezes, como seria esse rio que fluía do trono de Deus, um rio cristal. No texto original, no grego, diz que é puro como vidro, né? Então é cristalino, você pode enxergar tudo. E nós temos conhecimento de rios. Talvez você já viu o Rio São Francisco, e que é um rio formoso aqui da nossa terra. Ou talvez vocês já visitaram o Amazonas, e vocês já viram a junção de dois rios, o Rio Solimões e o Rio Negro, né? Aquela junção é fantástica. E quase na saída do rio, são quantos quilômetros que nós temos de largura do Rio Amazonas? São quase 20 quilômetros de largura, é imenso. Mas cada rio tem as suas qualidades. Se você olhar para o Rio São Francisco, ou o Rio Solimões, ou o Rio Negro, você vai ter qualidade de clareza, você vai ter qualidade até de temperaturas, não é? Se você for lá para o sul do país, você vai ver o rio quente. E é verdadeiramente um rio quente que é cristalino, é lindo. Nós passamos férias lá, agora está entre as 5 melhores lugares do Brasil para eu e Carol. Mas se você viajar fora também, você vai ver rios imensos. Pode ser o rio Reno, da Alemanha, ou o rio Sena, que passa por Paris, ou talvez o rio Nilo. E quando a gente pensa no rio Nilo, pensamos no Egito, mas não. O rio Nilo vai de sul até o norte da África. Eu vi o rio Nilo na Uganda, e eu passando pelo rio, ainda imenso, lá no sul, e eu vi hipopótamos passando pelo rio. Não conseguimos mensurar, não conseguimos imaginar com toda certeza como é que vai ser esse rio que flui do trono de Deus. Só sabemos que é puro, que é cristalino. Se você olhar para os dedos dos seus pés, se você está nadando no rio, que eu creio que a gente vai ter permissão de fazer, eu não sei, mas você vai ver se está precisando cortar as unhas. Eita, Daniel, é hora. As unhas vão continuar crescendo na Nova Jerusalém. Vocês pensam sobre essas coisas? Olha, eu penso em tudo. Então, esse rio vai ser maravilhoso, mas não deixe que a nossa limitação humana crie uma imagem em nossas mentes, sem imaginação. Vai ser um rio cristalino, e toda vez que as pessoas habitantes do Oriente pensam em um rio, eles não conseguem, muito menos eles do que nós, porque eles que vivem numa região seca, eles não conseguem mensurar ou pensar num rio abundante de água. Eu já vi rios, por exemplo, o Amazonas, onde eu fico olhando, puxa, de onde está vindo essa água toda? E para onde vai essa água toda? E nesse caso é um rio que flui do trono de Deus, abundante em vida, porque é chamado o rio da água da vida. O Antigo Testamento fala muito sobre rios, Isaías, Zacarias, Ezequiel, não vamos entrar nesses textos. Mas a segunda parte que é falada aqui é a árvore. A Bíblia começa com a árvore da vida. E aqui também é chamada a árvore da vida. É a mesma árvore. O Senhor Jesus está guardando aquela árvore. Não foi aquela árvore que foi restrita de Adão e Eva no momento. Aquela foi a árvore do conhecimento do bem e do mal que eles tomaram e pecaram, certo? Mas tinha uma outra árvore, no momento que eles tomaram da árvore não permitida, eles não eram mais permitidos tomar da árvore da vida. Eles foram restritos, foram expulsos do jardim do Éden e não podiam voltar para trás, mesmo com a condenação do seu pecado. Imagine, isso foi um ato de julgamento
Foi um ato de justiça ou foi um ato de misericórdia da parte de Deus? Imagine, Adão e Eva comeram da árvore que era proibido e agora estavam com a condenação do pecado em seus corpos, e agora eles teriam a permissão de voltar para a árvore da vida e ficar tomando. E para a vida toda, para a eternidade, vão ter a condenação. Isso foi um ato de misericórdia da parte de Deus, não de juízo, em que ele não permitiu mais, mas ele guardou aquela árvore para um futuro evento que nós estamos vendo aqui. Que fantástico! Essa árvore é descrita aqui, diz que, e vamos ler aqui, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Eu não sei a imagem que está na sua cabeça, porque se é uma árvore que frutifica 12 vezes por ano, a cada mês, está a cada lado do rio, e diz que o rio flui na avenida principal. Então, vamos imaginar um pouquinho. O grande trono de Deus. Nós temos uma avenida principal que vai até o trono, acesso que fala para Deus. E de cada lado, ou entre aquela avenida, nós temos o rio da vida fluindo. Agora, novamente, por favor, não pense em Agamenon Magalhães, certo? Não é o canal lá que eu já vi um jumento boiando lá, morto dentro do canal de Avenida Agamenon. Mas nós temos essa avenida imensa, e o rio de vida, da água da vida, fluindo pelo meio do trono de Deus, e de cada lado do rio nós temos a árvore da vida. Eu não sei se é um sistema onde o tronco passa por cima do rio, ou é um sistema de raízes que passa por baixo. Eu quero ver isso, eu estou ansioso. Eu não sei explicar. Eu sei que a maior árvore, o maior cajueiro do mundo fica na Paraíba. Vocês conhecem? E é uma árvore que ela fez isso. Hein? Natal? Ah, não é Paraíba, não, é Natal. Eu já fui, mas esqueci o estado. É uma árvore que ela enraiza em vários pontos, subindo, descendo. Eu não sei se isso vai ser a árvore, mas o que é interessante dessa árvore é que ela frutifica quantas vezes? 12 vezes, cada um no seu tempo. São 12 árvores, cada um no seu tempo? São 12 frutas diferentes. Tomara que uma dessas seja o jambo, que eu gosto muito. Como é que vai ser essa árvore? Você consegue imaginar a árvore da vida? Vai ser ligada por raízes, por troncos, por cima, por baixo? Não sabemos. Eu não posso te explicar isso. Eu só sei que isso vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Talvez a única coisa que nós temos com a dimensão da formosura daquilo, talvez seria... Lembra aquela árvore em Avatar? Aquela árvore formosa que está lá no filme, vai ser melhor do que aquilo. Não tem nem comparação. A árvore da vida, em que nós temos acesso e que nos leva até o trono de Deus. E nós estamos falando em dimensões de tempo e espaço. Espaço, sim. Literal, eu creio que sim. E também fala em tempo. Porque aqui diz que a cada mês dá o seu fruto, 12 vezes por ano. O tempo ainda será marcado na eternidade. Mesmo que não sejamos sujeitos ao tempo, mesmo que nós vamos ter a eternidade ao nosso dispor, nós vamos reconhecer de alguma forma ou outra o tempo passando. E vai ser marcado aqui simplesmente pela árvore. E eu creio que Deus não deixaria João tão confuso se tudo isso não fosse literal. Se as questões de espaço aqui, as leis físicas, as dimensões da cidade, o fato que vai ter uma avenida, que vai ter uma árvore, que vai ter um rio, tudo isso são imagens que João conhece. E quando ele viu essa visão, ele disse, isso é um rio.
ele escreveu. Isso é uma cidade. Descreveu a cidade. Certo? Então, é algo físico. E eu creio que nós estamos tratando de algo que é literal, que nós vamos desfrutar, sim. Será que nós vamos comer do fruto dessa árvore? Será que vamos comer na eternidade? Eu fiz essa pergunta na semana passada e algumas pessoas estavam meio apenduradas. Não vou comer, não. Eu espero que nós vamos comer. Eu creio que nós vamos comer. Tanto é que Jesus, depois da sua ressurreição, ele comeu com seus discípulos, com o corpo glorificado. E também outras criaturas comem. Abraão, em Gênesis 18, ele comeu com anjos que vieram dar uma notícia para ele. E também é descrito o banquete do casamento do Cordeiro, onde nós comeremos com Jesus, nós, a noiva de Cristo, com o nosso noivo. Então, creio que sim, vamos comer. Mas interessante que fala também sobre as folhas dessa árvore. Nós vamos voltar a comer folha de árvore? Não sei, porque diz aqui que era para a cura das nações. Então, é para fazer um chazinho, é para a gente comer da folha, não vai acabar com tanta gente. Eu não sei explicar essas coisas. Agora, uma coisa eu tenho certeza. A primeira pergunta que eu fiz é, mas se é para a cura das nações, nós precisamos de cura? No céu, vamos precisar de cura? Aí eu disse, não, assim não dá. Eu não vou ter uma necessidade de ser curado na Nova Jerusalém. O que é que significa isso? E a palavra que é usada de cura é a palavra no grego terapeian, de onde vem terapêutico. E a palavra no seu sentido original diz aquilo que produz, que dá saúde. É uma saúde contínua que nós estamos recebendo. Não é de curar de alguma doença que já temos, mas isso promove, é um promovedor de saúde para o resto da eternidade. E nós vamos desfrutar disso na eterna glória. Tudo bem, nós temos alguma noção da dimensão da cidade, que haverá um rio, haverá um trono de Deus lá no meio. Mas o que é que nós vamos fazer? O que é que nós faremos? No céu, a maldição, diz aqui, desapareceu. Veja versículos 3 a 5. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Eu não sei se eu posso encontrar na Bíblia alguma descrição melhor da nossa atividade na eterna glória do que esses 3 versículos. Eu acho que a melhor descrição que existe do que nós faremos na eternidade. Mas primeiro precisamos saber que não haverá mais maldição, vai desaparecer por completo. Eu queria ler um artigo que um amigo meu escreveu. O nome dele é Gil Thomas. E ele fala um pouquinho como é que seria a vida no céu sem a presença do pecado, sem a presença da maldição, como diz aqui o texto que vai haver. Então escute por um momento, lá vem a história, certo? Sente-se por um momento e apenas imagine, sem disputas ou ações judiciais, sem juízes desonestos, sem promotores, sem atestados de defesa, sem criminosos, sem sistema de justiça criminal, sem prisões ou penitenciários, ou colônias penais, sem algemas, sem tornozeleiras eletrônicas, nenhum perigo ou risco, nenhuma desonestidade ou fraude, portanto não há desconfiança,
sem sede, sem fome, nem mesmo desnutrição ou azia, sem bulímia ou anorexia, sem necessidade ou desperdício. Não há assaltos a bancos, nem falências, nem dívidas, nem escravidão ou tráfico de seres humanos, sem palavrões, vulgaridades ou dívidas, nem escravidão ou tráfico de seres humanos. Já li, desculpa. Nem linguagem grosseira, sem cobiça, idolatria ou materialismo, sem incêndio, sem intimidação ou fanatismo, sem medo, sem arrastões ou tiroteios na escola, nenhum hospital ou hospício, nenhum resfriado e nenhum médico, nenhum dentista e nenhum canal radicular, sem injeções, imunizações, terapias, prescrições ou pílulas, sem orgulho, sem promiscuidade, sem prostituição ou pornografia, nenhuma poluição, nenhum veneno, nenhum beicinho ou choramingar, nenhum legalismo ou antinomianismo, nenhum nepotismo, racismo, tribalismo, denominacionalismo, sectarismo, sexismo, vandalismo, farisaísmo, paganismo ou ateísmo, sem arrependimentos, sem remorso, sem vergonha, nenhuma decepção ou descontentamento, nenhuma culpa falsa ou não, sem promessas quebradas, sem palavras cruzadas ou ressentimentos contra os outros, sem desarmonia, tanto relacional como musical, sem impaciência, sem raiva, sem animosidade, sem antagonismo, rancor ou ciúmes. Já captei a sua atenção? Tem mais. Imagine isso, sem impostos ou declarações de impostos, sem apatia, preguiça ou desemprego, sem aborrecimento por falta de atividade remunerada e sem esgotamento por excesso de trabalho, sem oficinas ou sindicatos, sem politicagem, corrupção governamental, lava-jatos, horário eleitoral, aleluia. Não há operadores de telemarketing, nem distritos de luz vermelha, ou crime de colarinho branco ou marketing preto, nem necessidade de fitas amarelas, cor-de-rosa, azuis ou roxas. Não há estrupos ou molestos, assédios ou desaparecimento de crianças, nenhum vício ou dependência, sem máfias, cartéis, piratas ou gangues, nem embargos, bloqueios ou sanções internacionais, sem vinganças, brigas ou chacinas, nenhuma gula ou ganância, nenhuma guerra ou mesmo ameaça de guerra, nada de sacos de cadáveres ou caixões cobertos de bandeiras, nenhuma inflação, deflação ou estagnação, nenhuma ameaça de mudança climática global, sem secas, inundações, nevascas, furacões, ciclones, tornados ou tsunamis. E só começamos a surgir esse futuro para nós. Imagine só, contemplam isto. Não há ervas daninhas, espinhos, cardos ou rebarbas, nem armas químicas, biológicas ou nucleares, nem terroristas ameaçadores, nem colonialistas cruéis, nem tiranos autocráticos. Não há golpes, revoltas, tumultos ou rebeliões, nem um trapaço ou mentira, ou fraudes, golpes ou extorsão, sem febre amarela, febre maculosa, escarlatina, febre tifoide, sem dengue, sem chikungunya, sem zika. Não precisa de óculos, próteses auditivas, dentaduras, bengalas, cadeiras de rodas, andadores, aparelhos ortopédicos, próteses ou sapatos corretivos. De fato, sem cegueira, sem surdez, paralisia ou qualquer outro comprometimento, sem espinhas ou cravos, sem enxaqueca, sem dores de estômago, dores de dentes ou dores nas costas, sem hérnias, sem úlceras, sem hemorroidas, bursite, bronquite, artrite, apendicite, amigdalite, tendinite, gastrite, neurite, hepatite, laringite ou meningite e certamente sem Covid.
Não há necessidade de enxerto, transplante, implante ou quarentena. Nenhuma razão para biópsia ou desvio. Não há motivos para remover, entubar, irradiar ou amputar. Sem ataques cardíacos, sem câncer, sem derrame, sem doença de qualquer tipo, sem gripe, sem asma, sem diabetes, sem cirrose, sem mononucleose, fibrose, esclerose, trombose, psicose, neurose ou mesmo halitose. E sem o síndrome de Down, autismo, Tourette, Asperger, Alzheimer ou Parkinson. Não há telefonemas tarde da noite ou e-mails com más notícias. Sem vigílias de cabeceira, nem monitores de linhas planas, sem desfibriladores, nada de casas funerárias, necrotérios ou cemitérios. Nenhuma solidão, desânimo, nenhum desaparecimento ou preocupação, nenhuma tristeza ou lamento e nenhum adeus final. Vem, Senhor Jesus, o que nós sofremos por causa do nosso pecado, não conseguimos mensurar, mas a falta da maldição, a falta disso tudo, já é motivo para estarmos lá, mas não conseguimos imaginar aquele lugar, sim, um lugar literalmente físico, em tempo e espaço. Muito mais importante do que essa maldição são as atividades que nós vamos desfrutar. Se você tem em mente que ir para o céu vai ser você ficar boiando na nuvem e tocando uma harpa, então você tem um conceito bem estranho sobre o céu, que não vai ser nada disso. Diz que nós seremos servos e que nós serviremos. O versículo 3, já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos, o servirão. Nós teremos a satisfação de produzir, de trabalhar, de servir. Então, se o que você almeja no céu, o que você mais deseja, são férias sem fim, então tire esse conceito da sua cabeça. Porque a nossa imaginação de férias e só lazer é um conceito em que nós estamos tentando escapar das dores da maldição. Muitos de vocês trabalham e amam verdadeiramente o seu trabalho. Eu amo o meu trabalho. Mas o fato é, para todos nós, existe algum dia, alguns momentos em que nós vivemos em que não gostamos tanto do nosso trabalho. Até pode-se dizer que a gente odeia alguns dias do nosso trabalho. Que a gente sai enfadigado, a gente sai cansado, a gente sai aborrecido, a gente sai, posso falar em pernambuquês, agoniado por causa do trabalho. E o ministério é a mesma coisa. Eu tendo a falar com o Marcelo, o pastor Marcelo, eu disse, o ministério seria bom se não fosse pelas pessoas, né? Mas aí não seria ministério. Não é? Porque a maldição, o pecado, atrapalha o nosso trabalho. Não nos deixa à vontade para poder produzir e criar e ficar à vontade no serviço. Imagine poder servir ao nosso Senhor sem nenhum atropelo, sem nenhum impedimento, sem nenhuma restrição, e fazer com toda a boa vontade, com toda a alegria. É isso que nós vamos poder fazer ao servir o Senhor. Muito mais importante do que essa atividade, essa primeira atividade, porque são 3 aqui, é a atividade de ver a face de Deus. De ver a face de Deus. Diz no versículo 4, eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas.
Isso eu não sei se vai ser literal. Não sei se nós vamos ter o nome de Jesus na testa, vai ser mais uma tatuagem. Creio que não. Nós vamos ser identificados. Nós vamos ser reconhecidos como aqueles que pertencem ao Senhor Deus. Está na nossa testa. Eu posso ver nos seus olhos algumas coisas. E a gente entende assim. Mas que nós serviremos, mas que vamos ver a face de Deus. Não é só fisicamente, literalmente, ver a face de Deus. Temos que entender a linguagem da Bíblia aqui. Quando voltamos para o Antigo Testamento e diz que estamos face a face com Deus, ninguém foi permitido fazer isso. Abraão não foi permitido, ou Abraão não, Moisés, ele foi negado o privilégio de ver Deus face a face no livro de Êxodo. Mas nós, literalmente e fisicamente, com os nossos corpos ressuscitados, olharemos para a face de Jesus. Mas pastor Daniel eu já conheço. Eu já vi retratos dele, né? Sim, parece aquele galego, né, de cabelos longos, né, e ele fica assim. Nada disso, gente. Isso não é a face de Jesus. Mas quando diz que nós estaremos face a face com Deus, além de vermos fisicamente a face do nosso Senhor Jesus, essa linguagem traz uma questão de relacionamento sem restrição. Estar face a face com Deus é um relacionamento livre, irrestrito e sem barreiras. Sem a denúncia do pecado em nossas vidas. Sem a condenação que nós carregamos hoje. Não merecemos estar face a face com Deus. Mas um dia teremos esse direito. E é Jesus que dá esse direito. E vamos estar com Ele face a face. Vamos investir tempo juntos, vamos estar juntos para a eternidade. Eu fico imaginando as atividades que nós vamos ter com Jesus. O que é que nós faremos com Ele? Eu e Ele, nós com Ele. Eu não sei como será, como é que Ele vai dividir o seu tempo? Ele é Deus, Ele pode dividir o seu tempo. E veremos Jesus claramente. 1 Coríntios 13, 12 diz o seguinte: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido por Jesus. Que maravilha! Para conhecer plenamente. Não haverá mais noite lá. O céu será um lugar onde as trevas desta era terão desaparecido para sempre. E a luz não é artificial. A luz vai emanar do próprio trono de Deus. Nós veremos tudo. O próprio Deus é a luz. E também diz o texto que nós reinaremos para sempre com Ele. Eu creio que haverá, sim, governo sem a influência do pecado. Haverá estrutura de organização. E nós, como co-regentes, vice-regentes com Jesus Cristo, nós reinaremos com Ele, diz o texto aqui. Reinaremos com Ele. Quando chegamos no versículo 6, eu acho interessante esse diálogo entre João e o anjo. O anjo diz: eis que venho em breve. Agora, eu confesso que tem partes aqui do texto que a gente não sabe se é João que está falando, se é um anjo mensageiro que está falando, é Deus falando, é o próprio Jesus falando numa cristofania. Então, vocês vão deduzir. Versículo 6. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O anjo disse. Este anjo é quem? O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Esse anjo é um anjo, criatura, ou é o próprio Cristo? É uma cristofania, uma aparência de Jesus.
7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Parece ser Jesus falando. Eis que chego em breve. Ou é um anjo dando a mensagem. Mas nós temos uma indicação disso no versículo 8. Então eu, João, imagine João atordoado, de boca aberta, cai para a terra assim, ele não sabe nem o que fazer com essa visão toda. Ele está completamente atordoado. João, agora é João falando, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Então João agora cai aos pés do anjo e começa a adorar esse anjo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Se fosse Jesus falando, ele aceitaria a adoração de João naquele momento. Mas da mesma forma que o anjo fez no capítulo 19 de Apocalipse, e da mesma forma que João novamente errou, mesmo sendo um apóstolo de Deus, o último apóstolo vivo de Deus, ele é capaz do erro como nós somos. E ele, atordoado, viu essa visão toda, em capítulo 19, ele cai por terra e começa a adorar o anjo. Novamente, no versículo, ou capítulo 22, ele cai por terra e começa a adorar o anjo. E o anjo está dizendo, não faça isso não. Eu não sou Deus. Adore somente a Deus. Eu sou simplesmente o mensageiro que trouxe essa mensagem para você e para os profetas. Não me adore. Então nós temos uma noção de quem ele está falando. Então o anjo me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Nós temos todo tipo de pessoas lá. O que o anjo quer dizer é que o tempo está em breve. Daqui a pouco o Senhor vem. Mas daqui a pouco vai ser tarde demais. Aquele que continua praticando justiça, faça. Aquele que continua imundo, que continue na imundícia. Faça. Mas lembre que o tempo está breve aqui. Que o Senhor em breve vem. E no versículo 7 começa uma série de frases que são iguais, são repetidas. Versículo 7, versículo 12... versículo 20, e também fala sobre vem e venha várias vezes. Diz, eis que venho em breve. Eis que o Senhor vem em breve. No versículos 12 e 13, o que eu queria olhar um pouquinho mais de perto, diz que eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que faz ou fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nunca podemos ignorar a nota de urgência e aviso da vinda do Senhor aqui. Sua mensagem é, estejam sempre preparados. O Senhor Jesus falou isso em Mateus também, quando ele estava diante dos seus discípulos. Ele disse em Mateus 24, 44, assim vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vocês precisam estar preparados. E ele usa uma série de títulos que são usados para o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, é um termo aplicado a Deus em Apocalipse 1 e 8, mas aqui é aplicado a Jesus Cristo. É uma prova da sua divindade. Ele diz, eu sou o princípio e o fim, prova irrefutável que Jesus é Yahvé,
Porque os mesmos termos são usados em Isaías 41. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Jesus é o início, o meio e fim de cada discípulo. Ele é o nosso princípio, é o nosso início, é o nosso alfa. Jesus é o nosso fim, nosso ômega. Versículos 14 e 15, então, vão proferir não somente uma bênção, mas uma maldição. São pronunciadas por alguém aqui. Talvez seja João, talvez seja o anjo, o próprio Jesus, mas alguém está proferindo uma maldição e uma bênção aqui nesses dois versículos. 14. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Eita, Daniel, peraí. Se eu ler só esse versículo, me dá a noção, eu fico imaginando que a nossa salvação vem pelas nossas obras. Mas não é isso que está dizendo aqui. As obras são uma consequência, são um benefício, são resultado da fé que nós já tivemos. Então, nós que chegamos com vestes limpos, porque não temos condições de fazer, nós vamos receber dessa recompensa que está com o Senhor Jesus. Eu sou o alfa e ômega, o primeiro e último, o princípio e o fim. Então, felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Quando se trata do céu como uma cidade celestial que vem aos novos céus e à nova terra e pousa, e nós temos essa conjunção das duas coisas. Eu já ouvi pessoas que imaginam que lá fora dos portões do céu, que são 12, os portões da Nova Jerusalém, imaginam que tem gente querendo entrar, como foi na Arca de Noé. Que tem gente lá fora como se fosse um bocado de zumbis querendo entrar na Cidade Santa. Não vai existir mais isso na nova terra. Os 12 portões não são nem para conter as pessoas dentro, nem para manter pessoas fora da cidade celestial. Nós teremos livre acesso dentro e fora da cidade. Pense em dimensões celestiais. Por que vocês imaginam que nós seremos contidos dentro de uma cidade? Quando Deus criou os céus e a terra, criou um universo, não somente um planeta, mas milhares e bilhões de planetas só na nossa galáxia, e além da nossa galáxia, bilhões de galáxias que não tem fim, e nós teremos à nossa disposição a eternidade e o universo inteiro. Aí eu pergunto a você, vamos ser restritos em inventar coisas novas? Vamos ter tecnologia no céu? Nós vamos chegar a ter acesso a outros planetas, a outras galáxias? Meus irmãos, não deixem de imaginar. Que eu imagino a atividade que nós podemos ver face a face com Jesus. Esse Daniel, Somilda, Lenilson, Adson, eu criei tudo isso para vocês. Você quer conhecer um lugar especial que eu fiz? Vem comigo. É logo ali. Bilhões de planetas. Será que vai ser enfadonho? Que nós vamos cansar das vistas do céu? Nós teremos a eternidade para conhecer
os céus e a terra. Imaginem comigo. Versículo 16. Tem uma parte que eu tenho um conceito aqui que eu queria falar para vocês. Porque essa questão dessa bênção pronunciada, diz que bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Ele novamente diz, em breve eu venho. Eu creio que Jesus quer que nós tenhamos essa esperança e essa expectativa. E talvez a pessoa lendo esse texto vai dizer, mas Daniel, eu acho que a Bíblia está errada. Não pode ser certo. Se Jesus falou essas palavras 2000 anos atrás, em breve eu venho, então já está errado. Sim, quando é que ele vem? Não estou entendendo nada disso. Eu tenho um conceito um pouquinho diferente do em breve vem, o que é que significa para cada geração que passa. Muitas vezes nós pensamos numa linha linear em que nós estamos indo e lá no futuro vai explodir tudo e nós veremos tudo. Mas eu creio que nós estamos caminhando e vai chegar um momento onde nós vamos enxergar mais e mais e mais. E cada geração vai ter o conceito que eu tenho esperança que pode ser na minha vida. Eu tenho essa esperança. Eu lembro uma vez que eu estava caminhando no Parque Glacial, em Montana, com a minha família. Também estava com Carol e Calvin, primeiro marido, e a filha Brie. Só que eles não conseguiram continuar o caminho todo, mas pegaram esse trecho em que a gente estava caminhando e tinha um precipício, um vale enorme lá embaixo, montanhas rochosas com neve em cima, e aqui uma montanha de ardósia. E a gente andando ao lado daquele precipício, a gente tinha 40 centímetros de largura de caminho, de trilha. E era ardósia, aquelas pedras quebrando e caindo, né? E ao lado da montanha, eles tinham fixado um cabo de aço. A gente tinha 40 centímetros e a gente ia andando só pegando naquele cabo de aço, dependendo da nossa força. E eu com minhas filhas, imagine, né? Filhas adolescentes, brincando, e a gente andando, caminhando. E a gente esperando a próxima virada. Onde é que vai parar isso? Mas com aquela expectativa de ver coisas imensas e gloriosas lá fora. E a gente estava vendo montanhas, cada vez vales mais bonitos, e cada vez aquela visão ia se expandindo. Era uma coisa maravilhosa. E eu creio que a expectativa que nós temos no nosso caminhar, esperando a vinda do Senhor Jesus, é isso. Não um ponto final que, pum, tudo acaba. Onde cada vez, cada geração tem essa expectativa, e eu creio que Jesus quer que nós todos teremos isso. Esperando ver coisas mais maravilhosas chegando e acontecendo. E foi a trilha todinha, a gente só olhando para as maravilhas, com aquela expectativa. Pode ser que Jesus não venha na minha vida, mas eu espero, eu tenho essa expectativa que Ele está vindo em breve. E a próxima geração deve ter a mesma expectativa. Eu creio hoje que eu tenho bem mais razões de crer que vem na minha vida do que os meus pais, os meus avós. Cada coisa que acontece nesse mundo, cada momento que nós vimos, esperamos a vinda do Senhor mais e mais próximo. E ele vai terminar o capítulo com a confirmação e um convite. Versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e o resplandecente estrela da manhã. Então nós temos esse anjo
que foi enviado por Jesus, que diz aqui, para dar esse testemunho sobre as igrejas. Não é uma mensagem individual. É uma mensagem comungal. Não é uma mensagem que só vem só para mim, Daniel. É uma mensagem que vem concernente às igrejas. E é a primeira vez no texto de Apocalipse que volta ao assunto de igrejas, desde Apocalipse 2 e 3, que falava sobre as 7 igrejas. E agora novamente volta para a igreja que vai ser chamada a noiva de Jesus Cristo. E tudo isso é feito não para nós individualmente. Não podemos viver a nossa fé em um vácuo, não devemos viver a nossa fé como uma ilha separada da igreja, porque eu, por alguma razão ou outra, creio que toda a igreja é hipócrita, não existe nenhuma igreja que está certa. Não. Vamos nos firmar à igreja do Senhor Jesus Cristo. E vamos comungar. E vamos aprender juntos. E vamos praticar os mandamentos recíprocos juntos. E vamos abrir a palavra juntos. E vamos esperar a vinda do Senhor juntos, como igreja. E Jesus dá essa confirmação: eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Cada um são títulos messiânicos já falados anteriormente. Títulos que dão autoridade a Jesus para trazer essa mensagem. Eu não sei se vocês pararam para pensar como é que uma pessoa pode ser tanto a raiz de Davi, a fonte de onde vem Davi, o início, e também pode ser o descendente de Davi. Ele é a raiz e é o resultado, descendente de Davi. Só Jesus, só um Deus divino vindo na sua carne pode ter esse direito de usar esses termos. Versículo 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. E este é o convite. Se você almeja, se você deseja, se você tem sede, se você quer, se você deseja, venha, sem restrição. Se você está ouvindo dessa formosa e maravilhosa e fantástica cidade, e você almeja, você quer estar presente nessa cidade, diz aqui simplesmente: venha. Não está dizendo se você entende, venha. Não está dizendo se você é um dos eleitos, venha. Você pode ser eleito, mas eu digo que se você tem sede, se você deseja, o texto aqui diz: venha. Venha ao Senhor. Livremente. Com livre arbítrio. Venha ao Senhor. E nós temos esse convite que é dado por Deus. Vem. Um último aviso. Versículo 18: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas deste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Se alguém tirar uma palavra, são palavras solenes. Se alguém acrescentar, se alguém tirar, isso significa que há um preço alto a pagar por adulterar o livro de Apocalipse, especificamente, como também toda a Sagrada Escritura em geral. Trata-se do livro de Apocalipse aqui, mas também trata em geral da Bíblia inteira. Tomem cuidado pelo valor que você dá à Bíblia, e se você desonra a Bíblia de alguma forma,
e você maltrata, ou você despedaça, ou você tira alguma coisa da Bíblia porque você crê que aquilo não pode ser certo, então não temos esse direito. E a última palavra, versículos 20 e 21, e aqui encerramos. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, pela terceira vez no capítulo aqui, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus, de onde nós temos a palavra Maranata. Vocês já ouviram o sentido dessa palavra Maranata? Vem, Senhor Jesus. E nós queremos cantar sobre isso. Mas se você está aqui hoje e você não conhece a pessoa de Jesus Cristo, você ouviu falar sobre essa cidade santa que Ele prometeu para nós, você ouviu falar sobre essa eternidade, e você deseja falar com alguém dessa igreja, por favor, venha falar comigo após o culto. Diz, Daniel, eu quero saber mais. Eu quero aprender mais disso tudo que você está falando aqui. Eu tenho ansiedade em meu coração, eu tenho um desejo de algo mais, eu não sei o que é. Eu quero entender melhor o que é essa eterna glória. Qual será o meu fim? Se você deseja saber mais, por favor, venha conversar comigo depois do culto, e eu quero orar por você agora também. E todos os santos em oração, encurvando as cabeças. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua graça que nos salva. Obrigado pelo Senhor Jesus, que é o seu Filho divino. Obrigado pela mensagem que ele passou para este anjo, para passar para João, e uma visão que João recebeu para escrever e descrever para nós como será a eterna glória. Obrigado, Senhor, pelas coisas claras que podemos entender. E também obrigado, Senhor, por algumas questões aqui que não entendemos com muita clareza. Porque isso nos traz a expectativa, Senhor Deus, de poder chegar a Ti algum dia e indagar. Como é, Senhor? Explica aquilo melhor para mim. Estaremos face a face contigo, Senhor, e mal podemos esperar esse momento em que não teremos barreiras, não teremos o impedimento do nosso próprio pecado diante de Ti. Porque o Senhor nos purifica de todo pecado. Então peço ao Pai que, enquanto nós vivemos neste mundo, enquanto nós esperamos a Sua segunda vinda, que estaremos de olhos bem abertos, sem saber o momento exato, mas estaremos esperançosos, Senhor, para a Tua vinda aqui. Vem, Senhor Jesus. Amém.